Há 6 anos, o volume de animais confinados no Brasil vem crescendo. Já atingimos 6,5 milhões de cabeças nessa modalidade. E mesmo com a alta nos custos dos insumos, essa tendência não deve mudar em 2022. Vamos saber das vantagens da recria no sistema intensivo. E vamos agora para São Vicente do Sul conversar aqui com o Douglas Gribler. Bem-vindo, Douglas, ao programa Noticiário Tortuga. Obrigado, Caio. Satisfação estar contigo novamente. A gente que agradece pela sua participação aqui mais uma vez, Douglas. E a gente sabe que agora na região sul do país, a gente está entrando aí no inverno, onde as pastagens nem sempre elas vão oferecer os nutrientes que os animais precisam para ganhar peso. Como que a suplementação ela pode ser uma aliada nessa época do ano? Cara, tem várias possibilidades que a gente pode entrar nesse sistema, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a integração lavoura-pecuária, que também é muito forte, e junto com a integração lavoura-pecuária, a gente tem vários clientes que a ferramenta do confinamento acaba se encaixando também nesse sistema. Então, o normal, digamos assim, várias propriedades têm o ciclo produtivo baseado agora na compra do terneiro, né, nos animais de reposição, chegando o período de desmama. Então, várias propriedades adquirem esses animais e começam a alojar nas pastagens de inverno. Então, está findando, digamos, as culturas de verão, como a colheita da soja, né? Em seguida, aí, milho safrinha, alguma situação nesse sentido. Então, acaba entrando nesse período de inverno as pastagens de aveia, azevém, né? Trevo, cornichão, conforme a região. E aí o pessoal adquire esses animais para fazer um primeiro passo de recria dentro dessas pastagens de inverno. E aí, quando chega no período aí de agosto, setembro, né, indo para o lado de outubro, quando retorna às pastagens de verão, aí o pessoal entra com o confinamento desses animais já recriados num primeiro momento num sistema das pastagens de inverno. E principalmente para a engorda desses animais, quais os benefícios que a suplementação tem aí nessa fase, nessa etapa do ano? Quando a gente entra no sistema de pastagens de inverno, é fundamental a gente trabalhar a modulação de flora de rumen. Isso interfere diretamente num desempenho que a gente consegue muitas vezes ampliar em 20 a 30% o ganho de peso que a pastagem de inverno daria sem uma suplementação específica. Então, ali a gente consegue entrar com uma suplementação energética mais aditiva, macro e micro minerais, desenhado especificamente para esse momento. Por exemplo, num terneiro que, pegando médias aí do estado, se nós conseguisse ao redor aí de 800 gramas a 1 quilo por dia, nós conseguimos ampliar ao redor aí de, né, em torno de 250 a 300 gramas de ganho adicional. Então, são produtos formulados especificamente, né? A gente tem o Fosbov Aveia-Azevém, que é um produto desenhado para esse momento, e existem também outros núcleos minerais que, para quem tem a disponibilidade de um milho moído, né, de um grão energético em casa, a gente consegue também formular, né, um produto similar dentro da propriedade, utilizando as ferramentas que tem. E após, quando, digamos, esse terneiro sai recriado da pastagem, a gente entra para o período de confinamento. E hoje, digamos assim, em termos de viabilidade, a gente consegue ter um confinamento principalmente mais competitivo se nós pensarmos em ter uma silagem, principalmente uma silagem de milho, que é, digamos, o volumoso mais utilizado, com alta qualidade. Quando a gente tem uma silagem de alta qualidade, a gente consegue, principalmente nessa fase inicial do confinamento, utilizar um volume de grãos um pouco menor, fazer uma recria ainda desse terneiro, que muitas vezes a gente entra no confinamento pensando em 330, 340 quilos acima. Então, a gente consegue trabalhar ao redor aí de uns 70, 80 dias numa dieta ainda mais focada numa recria, para botar estrutura, botar crescimento, né? Ainda não chega no ponto, digamos assim, da entrar na dieta de terminação, pensando não somente no período do confinamento, mas pegando a fase das pastagens de inverno, que nos possibilita uma produção de 1 quilo mais barato, juntamente com uma fase, né, interessante do confinamento com boa viabilidade. A atividade da integração lavoura-pecuária, a fase pecuária, acaba deixando uma rentabilidade muito boa para o sistema.
E o produtor precisa lembrar, né, Douglas, que isso é um investimento. Quando ele for ali fazer sua gestão, ele tem que colocar isso como um investimento na conta ali da sua fazenda, porque isso vai trazer um resultado para ele e muitas vezes o que esse animal não iria ganhar de peso numa pastagem convencional, com a suplementação, ele vai ter esse resultado no final do ciclo, né? Sem dúvida. E lembrando que também, hoje, se nós pegarmos na fase de pastagens com terneiros, pensando em animais, digamos, entrando com 200 quilos, saindo com 300 quilos, né, um peso médio de 250 quilos na fase pastagem, a gente tem um custo de diária ao redor aí de 100 gramas de ganho de peso para pagar hoje o investimento na suplementação específica de pastagens de inverno. Com o incremento que a gente está falando, são dados já de praticamente 10 anos que a gente vem compilando, a gente consegue, né, nesse período aí, ampliar na média 300 gramas. Então, se nós falar num investimento de 100 gramas com um incremento de 300, nos deixa 200 gramas de incremento de ganho de peso. Isso, a grosso modo, a cada R$ 1 investido, retorna R$ 2 limpo para o bolso do produtor. Então, traz uma rentabilidade muito boa, pensando no quesito, né, investimento no suplemento. E Douglas, inclusive a marca Tortuga traz aí dentro dos seus produtos muita tecnologia que vão ajudar a aumentar ainda mais aí a produtividade do rebanho, não é mesmo? Sem dúvida, né? Depois, entrando na fase do confinamento, onde a gente trabalha já com uma dieta diferente, né? Baseada mais em grãos, principalmente tanto na base silagem de milho e utilizando grãos que contêm o amido, como o próprio milho, a aveia, a cevada, né? O triguilho, a gente consegue, através dos aditivos, né? Como o Rumistar, ampliar a digestibilidade e aumentar o ganho de peso nessa fase do confinamento. E da mesma forma, hoje essa tecnologia ela traz viabilidade para dentro do sistema. A gente consegue aproveitar mais, né, os nutrientes que estão disponíveis dentro da dieta e transformar isso em ganho de peso, né, em conversão alimentar. Então é fundamental a utilização hoje de aditivos que tragam um maior incremento, né, em termos de resultado, mas principalmente a viabilidade financeira, né, da utilização da ferramenta. Isso faz com que a gente consiga melhorar o desempenho zootécnico e o financeiro também no curto prazo. Então, isso é fundamental, ter o conhecimento, a assessoria técnica para tomar a decisão correta em cima do que utilizar, né, de que forma utilizar e conseguir ter um aproveitamento máximo das ferramentas que hoje estão disponíveis no mercado. Com certeza. Douglas, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje, por todas essas dicas. Eu que agradeço o convite, fico à disposição.